E aí, pessoal, hoje é um dia um pouco diferente dessa leva de vlogs que a gente tá tendo, né? Vai ser um vídeo um pouco mais específico sobre o café e eu fiz uma listinha aqui de algumas coisas que eu acho que vão melhorar muito a sua extração do café em casa. Eu tenho que levar em conta alguns fatores. O primeiro eu moro em Londres, na Inglaterra, então eu tenho acesso a algumas coisas um pouco diferentes do que as pessoas têm acesso no Brasil. Se você está me vendo esse vídeo do Brasil, é um pouco diferente, por questão de custo. Os materiais de café aqui são muito mais baratos. Não necessariamente você tem que ter estes materiais específicos, mas tentar ter o melhor material possível para a sua realidade, que isso vai melhorar muito, né? O objeto em si do preparo de café ou do que você vai fazer. Quando eu for mostrando aqui, nem sempre o que é o mais caro é o melhor, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Douglas, eu trabalho com café já tem 13 anos, desde 2013. Então eu já morei no Brasil, na Itália, em Portugal e agora eu moro na Inglaterra, em Londres especificamente. Tudo isso trabalhando com café. No Brasil, eu trabalhava em duas cafeterias, trabalhei como fazenda, aí mudando, sempre trabalhei em cafeterias aqui, e hoje eu sou o Head of Coffee de uma cafeteria que chama Day Trip, que fica dentro de um bar de vinhos chamado Goodbye Horses, que hoje está no Guia Michelin. E é bem massa, quem tiver por aí, vem me visitar. Esse daqui é meu Instagram também, que é que vocês conseguem acompanhar meu dia a dia, e nele eu faço mais conteúdos em inglês, então também quem tá querendo aprender uma coisa em inglês ou e tudo, pode ir lá, mas é bem simplesinho, porque meu inglês não é muito essas coisas. Dicas para melhorar o seu café em casa. Eu vou estar vendo a lista, porque eu tenho uma péssima memória, mas eu coloquei alguns fatores aqui que vão ajudar a melhorar muito o que vocês têm aí. O primeiro deles, nós vamos começar com o café. É o mais básico, galera. Você precisa ter um café de qualidade. No Brasil você tem essas linhas gourmets, linhas blá blá blá. Não, vai para um café especial. O gourmet está muito atrás de um café especial. O gourmet está muito atrás, galera. Não está no nível dos cafés especiais. Eu aqui trato dos cafés especiais. Não estou falando que são cafés ruins. Eu estou falando que são cafés diferentes. O café especiais você vai ter mais qualidade. Por isso que ele está nessa categoria de especial. Então vai aí na sua cafeteria mais próxima. Uma boa dica é olhar sempre na embalagem se o café, há quanto tempo ele foi torrado, se é um café, porque alguns cafés têm que ficar um tempo muito longo nas prateleiras, mas aí é um hot take, né, uma parte meio polêmica. Nem sempre o café fresco, né, aquela torra super recente, é o melhor. Eu já tomei cafés aqui com 4 meses de torra e que estavam no seu ápice. Isso em grão. Moído, muda um pouco, mas em grão. Fator, tenta sempre comprar em grão, que aí se você tiver um moinho em casa, nós vamos chegar no ponto dos moinhos. Se você não tiver um moinho, infelizmente, tenta comprar menores quantidades possíveis, moer e fazer esse preparo em casa. Mas sempre procura um café especial. Segundo ponto, eu tô indo das coisas mais, entre aspas, baratas assim. Água. Água é muito importante. Eu utilizo hoje, eu pego lá na cafeteria, né? Eu tenho uma máquina que ela faz a reverse osmose, né? Que é a osmose reversa, retiro tudo da minha água, ela fica no final em média ali de 4 ppm, e aí eu adiciono os minerais que eu quero com base no cálcio e no magnésio. Então isso aí é um privilégio que eu tenho aqui de conseguir fazer isso. Você também pode comprar água reverse osmose, água osmose reversa, né? Zero água. No Brasil você compra em farmácias, muito fácil, não é caro. E comprar os minerais líquidos. Você tem a Lotus, a Apex. Eu acho que eles vendem no Brasil, são duas marcas que eu consigo aqui fora. Eu uso da Blue Water, que é uma outra marca. Eu preferiria, no Brasil, usar ou uma água zero. Eu faço bastante café até aqui na minha casa com água zero, tentando mudar minhas receitas, do que uma água de origem duvidosa. Por exemplo, uma água filtrada, que você não tem controle nenhum em casa, você não sabe o que está ali. Ou então você compra águas do supermercado. Eu vou deixar um Instagram aqui de um cara que você consegue muita informação sobre água. Ele é foda.
que é o Thiago Mota. Ele faz vários cursos de água, eu já fiz um curso com ele que ele te ensina a calcular os minerais, calcular tudo. Então aí, investir uma água melhor. E, gente, café é 90% mais água aí, 97%, 98% água. Então, se você não sabe a água que você está usando, você não sabe o que você está fazendo. A água interfere muito. Se você tem um ótimo café e uma água terrível, você vai acabar matando esse café. Então, você vai comprar um café super, super especial, super legal, e preparar com uma água ruim, você está jogando seu dinheiro fora. Claro, quando você tem um café especial, um café muito bom, preparar ele mal, fazer ele ficar ruim é muito difícil. Mas você vai não tá extraindo aquele potencial do café. Então a gente já passou pelo café, comprar um café de boa qualidade, um café especial para você, que isso daí, um café ruim, fazer ele ser bom é muito difícil. Um café bom, fazer ele ser ruim é muito difícil também. Porque se o café já é super bom, por mais simples que você faça aquele preparo, ele vai estar legal. Um café, eu não gosto de falar café ruim, um café de uma qualidade inferior. Fazer ele ficar muito bom, você vai ter que usar muita técnica. Então, tem esses balanços aí. Fomos para a água, então, de princípio, eu falaria para comprar água no supermercado, que pelo menos você já tem ali atrás a composição do que tem, porque é uma água filtrada que você filtrou e não sabe o que vai ter ali no final. Nós vamos passar agora para os métodos de preparo. Para mim, não importa o método de preparo que você tem. Pode ser qualquer um. Tirando pano, né? Eu sei que no Brasil é uma coisa muito grande com pano, porque o pano ali ele sempre deixa resíduos. Vamos falar de métodos que você passa do metal ou do filtro de papel. Quando você vai para o filtro de papel, comprar um filtro de papel com alta qualidade é muito bom. Tem uns de material de abacá, eu vi que eles vendem aí no Brasil, porque quando eu fui competir aí no Brasil, tinha para vender aí, é um pouco mais caro, mas eles são filtros incríveis, que eles têm uma filtragem muito boa, e também você consegue fazer uma velocidade maior da extração, que reduz muito o amargor do café. Então, comprar os filtros. O filtro da Origami é muito bom. Filtro da Ario é muito bom. Eu uso muito da Sibarist, que eles são uma empresa de Barcelona. Eu acho que tem algumas cafeterias que importam aí no Brasil. Para mim, eles são os melhores filtros do mercado. Eu só uso eles aqui. Não importa se eu estou preparando no Origami, se eu estou preparando no Orea, se eu estou preparando na V60, se eu estou fazendo na minha Aiden da Fellow, eu sempre uso o Sibarist, porque eles têm nenhum sabor, você quando joga água não dá nenhum sabor nele, são uma rápida filtragem, de rápida extração, e a filtragem dele é top, top, top. Quando você está começando, você não tem muita técnica para preparar o café. O que eu aconselho faça uma receita básica. Eu faço uma receita de 3 ataques para qualquer café que eu não conheço. Eu vou jogar 50 gramas na minha pré-infusão, depois eu vou jogar 150, né, indo até 150, então 100 gramas a mais, totalizando 150, e depois eu jogo mais 100. Então são um ataque de 50, 100, 100, então eu tenho 50 para 150, finalizando com 250. 30 segundos de pré-infusão, isso é um ponto muito interessante. 30 segundos é um mínimo ideal para você fazer uma pré-infusão. Para você passar a partir de um princípio aí. Você pode ver vários campeonatos, a pré-infusão sempre está mínimo 30 segundos, vai até 45 segundos. O segundo ataque vai basear no quão rápido essa água desceu. Então, se você jogou e esperou 30 segundos, a água já passou toda, sua cama já está seca, já começa depois de 30 segundos. Se você ainda vê ainda que tem um pouco de água, em 40 segundos, só em 40 segundos a água desceu completamente, aí que está a hora do seu segundo ataque, quando a cama começa a secar. E isso vale para o terceiro ataque também. Então não tem uma receita de tempo ideal. Eu aconselho você fazer um padrão, então você joga em 30 segundos, depois você vai jogar em 1 minuto e 10, e depois você vai jogar em 1 minuto e 50. Porque aí você sabe o que você está fazendo. A partir do momento que você faz várias receitas assim, você já tem uma média de que, ok, no meu segundo ataque eu vou extrair mais acidez. No meu terceiro ataque eu estou buscando o corpo. Com isso, você tem dados que você vai mudar depois. Não complica muito, não complica suas receitas. Tem gente que recebe o primeiro café, faz 30 segundos de pré-infusão, joga 50 gramas ali de água e depois vai até 250 para sentir o que o café tem. E depois desse pacote, aí você vai usando, vai brincando mais. Vamos dizer, olha, um pacote de café tem... Aqui o comum é 200 gramas, mas vamos fazer 250, dividido por 18 gramas, que é mais ou menos a dose que a gente faz, você tem 13 tentativas de fazer esse café.
Vamos tirar, até você achar uma receita que você vai usar 5, então você tem 8 receitas aí depois que esse café vai ficar bom. Então é mais ou menos isso. Hoje em dia eu consigo achar uma receita em 3 tentativas. Então eu tenho 10 cafés legais, 3, o primeiro não vai ficar tão legal, o segundo melhor e o terceiro é o ajuste final. E aí você sempre tendo isso para toda embalagem, em vez de ficar mudando, você vai criando dado e aí depois você consegue mudar mais e ter mais base para você ir brincando. Agora, os equipamentos que eu utilizo. Eu tenho um moinho da Commandant, que eu só uso para competição. Quando eu vou competir, eu uso o moinho da Commandant. E eu tenho um moinho elétrico, que é o da Taimol, o Sculptor, que eu uso em casa. Em casa, eu uso o elétrico, que eu não tenho paciência de ficar moendo na mão. E quando eu vou competir algo mais sério, eu tenho esse meu da Commandant, que ele tem um head click também, que ele me dá mais base para moar. Água, eu utilizo a Blue Water, que é a que eu tenho lá na cafeteria, e às vezes eu utilizo a Apex ou a Lotus, com os minerais, né? Eu faço reversa osmose, que eu também consigo pegar na cafeteria, reversa osmose, e aí em casa eu vou e adiciono os minerais e vou brincando com isso. Os filtros eu uso da Sea Barista. Se eu tivesse no Brasil, eu procuraria algo que é do Abacá, exatamente fala assim, Abaca, A-B-A-C-A, que é esse material que é uma planta, se eu não me engano, da Filipinas. Se não tiver, vai para os filtros da Origami. Eu tenho quase certeza que no Brasil vocês conseguem comprar a Sea Barista. Método, hoje em dia eu uso Origami ou Oria. São os dois que eu mais uso em casa. Eu tenho Aeropress, eu tenho V60, eu tenho French Press, eu tenho outros da Oria também, mas os que eu mais utilizo são o Oria e o Origami, são os que eu mais gosto para cafés coados. Chaleira, que é controle de água. Vocês têm que ter um controle de água bom de temperatura, ao menos saber. Um bico de ganso, que é aquele bico fininho, uma chaleira elétrica, ou então você faz no fogão, deixou a água ferver, espera ali uns 2 minutinhos só para cair um pouco a temperatura, compra um termômetrozinho. Eu faço meus cafés em torno de 85 a 90 graus. No Brasil, no campeonato, eu usei água a 84 graus. Depende do estado que você está e quão quente está o seu ambiente. Mas aí, assunto para outro vídeo, mais profundo. Mas uma chaleira com um biquinho fino, você tem mais controle. Galera, esse foi o vídeo de hoje. É mais essas dicasinhas bobinhas que eu tô dando, mas que faz uma diferença muito grande no final. Deixem aí nos comentários se vocês querem algo mais específico em cada assunto. E aí também eu vou lançando mais vídeos aí mais específicos das coisas que eu vou fazendo também. Valeu demais!